Bom, vamos lá, pessoal. Como combinado, estou fazendo algumas aulas aqui de eletroquímica. O Matheus havia pedido para poder falar de corrosão aí para vocês. Vocês já terem alguns conceitos, tá bom? Então, aqui uma breve introdução à eletroquímica, tá bom? A eletroquímica estuda a relação entre a eletricidade e as reações químicas. Nestes processos eletroquímicos, é possível se produzir eletricidade ou, a partir dela, se obter substâncias que não seriam geradas naturalmente. Em reações eletroquímicas, ocorrem perda de elétrons de algumas espécies e ganho de elétrons por outras. Observe que a perda e o ganho de elétrons deve se dar em igual quantidade, ou seja, uma espécie ganha, se tem uma espécie perdendo 5 elétrons, a outra tem que estar ganhando 5 elétrons, né? Ou um conjunto de 5 elétrons, tá bom? Então, o que a gente vai observar assim no começo, né? A gente vai ter reações químicas que podem naturalmente produzir eletricidade. Esse processo dessas reações químicas naturalmente produzir eletricidade, elas são feitas em aparelhos, tá? ou esquemas experimentais chamados de pilhas ou de baterias, tá bom? Uma pilha é um sistema simples, né? A bateria é um conjunto de pilhas em sequência, né? Ou ainda a gente pode ter o contrário, a gente utilizar a eletricidade para obter reações químicas que não ocorreriam naturalmente, tá certo? São não naturais. A esse processo a gente chama de eletrólise. Tá bem? Então tá aqui, ó. Nessas reações pode acontecer uma espécie perder elétrons, diminuindo sua carga negativa ou aumentando sua carga positiva, tá bem? A estes processos chamaremos, né, ou chamamos de oxidação. Ou então, uma espécie ganha elétrons, diminuindo sua carga positiva ou então aumentando sua carga negativa. A estes processos nós vamos chamar de redução. Então, gente, ó, em resumo, oxidação vai ser a perda de elétrons e a redução vai ser o ganho de elétrons. Lembra que não existe um processo separado, eles não existem separadamente, tá? A oxidação está atrelada à redução, assim como a redução está atrelada à oxidação. São processos que ocorrem concomitantemente. Tudo bem? Os números de oxidação ou NOx, tá? É um artifício que a gente vai usar para fazer alguns cálculos aí, balancear algumas equações mais complexas, né? Então, esse número de oxidação, o NOx, né, nós vamos admitir, né? Então, admite-se que as ligações entre os átomos se comportem por transferência de elétrons, da espécie com menor eletronegatividade para a espécie com maior eletronegatividade. O NOx será então determinado pela quantidade de elétrons perdidos ou recebidos por uma espécie. Observe os exemplos, tá? Então, a gente tem aqui a fila de eletronegatividade. Tem aquela fila clássica, né? Eletronegatividade de Pauling, onde o flúor dos ametais é o mais eletronegativo de todos, seguido de oxigênio, nitrogênio e cloro é aproximadamente a mesma eletronegatividade, que são maiores que o bromo, que são maiores que o enxofre, que tem uma eletronegatividade muito próxima do iodo, enxofre e carbono, que são maiores que fósforo e hidrogênio. Então nós temos aqui 4 moléculas, representei 4 moléculas, e uma das formas da gente calcular o NOx de cada uma dessas espécies, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou usar uma caneta preta e uma caneta cor-de-rosa para representar o ganho ou a perda de elétrons, tá? Então, o que vai acontecer? A carga positiva vai ser a perda de elétrons, vou marcar aqui, ó. Carga positiva, perda de elétrons. E a carga negativa vai ser o ganho de elétrons. Tá bem? Então, olha só. Quando o carbono se liga com o hidrogênio, tá bom? Pelo carbono ter uma maior eletronegatividade que o hidrogênio, o carbono vai ganhar elétrons e o hidrogênio vai perder. Então, se o carbono vai ganhar elétrons,
eu vou marcar uma carga negativa aqui para ele, e para o hidrogênio uma carga positiva. Aí essa separação de cargas, né, a gente vai fazer para todas as ligações que tem nas moléculas. Então, eu vou começar a usar os outros exemplos aqui, ó. De novo, carbono com hidrogênio, o carbono ganha, fica negativo, o hidrogênio fica positivo. Aqui a mesma coisa, o carbono ganha, o hidrogênio perde, fica positivo. Agora, carbono com carbono, tá bem? São elementos da mesma eletronegatividade, nós vamos dizer que não separa, não forma cargas. Então, se a gente olhar este carbono aqui, ó, este carbono, qual que é a carga resultante dele? -3. Esse é o NOx dele, tá bom? Olhando agora para o outro carbono, esse aqui, ó. O carbono ganha do hidrogênio, fica negativo, o hidrogênio fica positivo. O carbono ganha de novo do hidrogênio, o hidrogênio fica positivo. Mas o carbono com o oxigênio, o que acontece com o carbono? O carbono perde e o oxigênio ganha. O oxigênio ganha também do hidrogênio, o hidrogênio perde. Segundo a fila, olha, o oxigênio é mais eletronegativo do que o carbono. Então, se a gente olhar agora, o número de oxidação deste carbono aqui, ó, tá bem? Perceba que ele ganhou 2 e perdeu 1. Então, se eu fizer o somatório, uma carga positiva cancela uma carga negativa. Então, o NOx, ou a carga formal deste carbono, é -1. É o NOx dele. Tá bem? Olhando esse outro exemplo aqui, ó. Esse carbono com 3 hidrogênios é igual a esse aqui, tá? Então, vamos adiantar o passo. O carbono ganha as 3 e o hidrogênio perde as 3. Da mesma forma, carbono com carbono, ninguém ganha, né? Então, qual que fica a carga deste carbono? Ele ganhou 3 elétrons, o NOx dele vai ser -3, tá bom? Agora nós vamos para o outro carbono. Não ganha nada aqui, ó. Com oxigênio, tá? O carbono perde, então, ó, o carbono fica positivo, o oxigênio fica negativo. Para essa primeira ligação, ó, aqui tem outra ligação, vai acontecer a mesma coisa. O carbono perde, o oxigênio ganha. Essa outra ligação, a mesma coisa, o carbono perde e o oxigênio ganha. Oxigênio com hidrogênio, o oxigênio ganha, o hidrogênio perde. Qual que é o NOx deste segundo carbono? Se você for olhar aqui, ó, qual que é a carga resultante dele? É +3. Então, o NOx desse carbono vai ser +3. Tá ok? Vamos olhar agora para o ácido sulfúrico. Tá bom? Olha, o hidrogênio é menos que o oxigênio, então o hidrogênio perde, o oxigênio ganha. Nas duas frentes. Aqui e aqui. Tá bem? Agora, o oxigênio com o enxofre, ó. O oxigênio é bem mais eletronegativo que o enxofre. Então, o oxigênio ganha elétrons, ele puxa mais os elétrons. Então, ó, ele ganha aqui, o enxofre perde. Ele ganha aqui, o enxofre perde. Aí, em cada uma das ligações, a mesma coisa, ó, com o oxigênio. O enxofre perde, o oxigênio ganha, enxofre perde, oxigênio ganha. Aqui também, enxofre perde, oxigênio ganha, enxofre perde, oxigênio ganha. Então, ó, qual que é a carga formal, né, a carga resultante desse enxofre aqui? +6, olha, tem 6 cargas positivas. Então, o NOx dele é +6. E o que significa esse +6? Significa que ele está como se ele estivesse perdendo 6 elétrons que ele tem na camada de valência. Aqui o carbono tem 4 elétrons, aqui significa que ele está perdendo 3 elétrons da camada de valência. Já esse carbono, que também tem 4 elétrons, ele está ganhando 3 elétrons. Tá? É esse o significado. E aqui o último exemplo dos colocados. Eu tenho aqui o ácido carbônico, tá ok?
puxar aqui um pouquinho para cima. Da mesma forma, o oxigênio ganha do hidrogênio, aqui também. Aí o oxigênio com o oxigênio ganha, o carbono perde. Nessa ligação. Nessa outra, a mesma coisa vai acontecer. Nessa outra aqui, a mesma coisa vai acontecer. Então, o carbono sempre vai perder do oxigênio. E aqui a mesma coisa vai acontecer para cada ligação. Qual que é a carga resultante deste átomo de carbono? Depois que você fez isso para todas as ligações dele, ele perdeu os 4 elétrons. O NOx dele é mais 4. Então, qual que é o significado desse mais 4? É como se ele tivesse perdido os 4 elétrons dele. Ok? Regras para a determinação do NOx. Então, olha aqui, é uma série de regras, tá? Substância simples, o NOx é 0. Hidrogênio, oxigênio, ferro, cobre, eles sozinhos, sem nada, né? De forma geral, que a gente poderia representar aqui para ficar mais correto, tá? O hidrogênio gasoso, o oxigênio gasoso, o ferro sólido, o cobre sólido. Esses caras são substâncias simples e o NOx dele é 0. Se eu tiver íons simples, o NOx é a carga do íon. Por exemplo, o cromo 3+, o NOx é mais 3. O chumbo 2+, o NOx é 2+. O cloreto, Cl-, o NOx é -1. O íon óxido, o NOx é 2-. E assim por diante. Um íon é um íon simples, né, formado só por um elemento e pela carga dele. Então, o NOx desse íon simples sempre vai ser a carga. Ok? Subindo aqui um pouquinho. O oxigênio. O oxigênio, o NOx, de forma geral do oxigênio, o NOx é -2. Você pode até tentar ter alguma dificuldade, mas por que -2, gente? Tem que lembrar que o oxigênio, vou fazer um parênteses aqui, ó, ele é um elemento do grupo 16. Ele tem 6 elétrons. Por ser muito eletronegativo, o que acontece? Ele atrai elétrons para completar o octeto dele. Quando ele atrai elétrons, estou colocando aqui de uma cor diferente para ficar mais didático. O que acontece? Ele ganha 2 elétrons para ficar com os 8. Então, o NOx dele normalmente é -2. Existem exceções, por exemplo, os peróxidos. O exemplo mais comum é o peróxido de hidrogênio, água oxigenada. Por que o NOx dele é -1 nesse caso? Porque aqui, ó, o oxigênio está ligado com o oxigênio. Então aqui não ganha nem perde, mas o oxigênio ganha dos hidrogênios. Então, ó, o oxigênio ganha aqui, o hidrogênio perde aqui. O oxigênio ganha aqui, o hidrogênio perde aqui. Então, qual que é o NOx deste oxigênio? Ou deste oxigênio? É -1 esse e -1 esse. Tá bom? Por isso que o NOx do peróxido, nos peróxidos, é -1. O hidrogênio. O hidrogênio, ele tem carga +1 de forma geral. Ele é o menos eletronegativo dos ametais ali, pelo menos daquela tabela. Então o NOx mais comum dele é +1. Exceto quando ele está ligado em metal. Nesse caso, o NOx dele vai ser -1. Esqueci o menos aqui, ó. Tá? Por exemplo, o hidreto de sódio e alumínio, tá? Esses aqui são metais, os metais perdem elétrons, né, para os ametais. No caso, o hidrogênio vai ganhar os elétrons do sódio e do alumínio, ficando cada hidrogênio com uma carga negativa, tá bom? O flúor NOx é -1, o zinco, o NOx é +3, a prata, o NOx é +1, faltou aqui, ó, o alumínio, tá? O NOx dele é +3. Aí nós vamos ter para as outras milhares de substâncias, né? Substâncias neutras. Eu vou ver que o somatório dos NOx deve ser igual a 0. E íons compostos, né? O somatório dos NOx deve ser igual à carga dos íons. Beleza?
Vamos ver alguns exemplos aqui. O NOx, tá? A gente vai colocar o NOx de cada elemento, os que a gente souber, e depois o somatório aqui, tá? Esse somatório pode ser esse símbolo aqui também, que é o símbolo de somatório matemático, né? O NOx do nitrogênio no N2 é zero. Por que é zero? Porque é uma substância simples. O somatório, então, vai dar zero. O NOx do nitrogênio na amônia, eu não sei. Quando eu não sei, eu chamo de X. O do hidrogênio, qual que é o NOx mais comum do hidrogênio? É mais um. Então, o que a gente vai fazer? Ó? Essa aqui é uma molécula neutra, então o somatório vai ser, tem um nitrogênio, então tem X. Tem 3 hidrogênios, então tem mais 3. O somatório disso dá zero, tá bom? Então, quanto que vale o X? O X vai valer menos 3. Então, o que significa isso? Que o NOx do nitrogênio, nessa substância, que é a amônia, é menos 3. Significa que o nitrogênio está ganhando 3 elétrons. Ele tem 5 na última camada, ele está ganhando 3 e completando o octeto dele. Se eu ligar ele com oxigênio, o nitrogênio eu não sei. Do oxigênio eu sei que o NOx mais comum dele é 2, negativo. Somatório aqui também tem que dar zero, porque a molécula não tem carga. Vou ter que x menos 2 igual a zero, portanto, x vai valer quanto? Mais 2. Aqui é como, quando o nitrogênio se liga no oxigênio, é como se ele estivesse perdendo 2 elétrons. Outros exemplos com nitrogênio, o HNO3. O NOx do hidrogênio, a gente já viu que é mais 1. Do nitrogênio, a gente não sabe, vamos chamar de x. E do oxigênio, é menos 2. Esse somatório tem que dar zero, porque a molécula não tem carga, tá bom? Um hidrogênio, mais um nitrogênio, mais x, 3 oxigênios, menos 6. Cada oxigênio está ganhando 2, os 3 oxigênios vão ganhar 6. Então, que valor de carga para o nitrogênio é possível para essa igualdade nessa equação? Você vai determinar que x igual a mais 5. Então, no ácido nítrico, a carga do nitrogênio é mais 5. Olha o que isso significa. Que o nitrogênio, que é um elemento muito eletronegativo, está como se tivesse perdido seus 5 elétrons. É por isso que o ácido nítrico é muito reativo. Tá? É um agente oxidante muito forte. Aqui, o ácido nitroso. O NOx do hidrogênio é mais 1, do nitrogênio é mais x, do oxigênio menos 2. Quando a gente soma, tudo tem que dar zero. Tem um hidrogênio, tem um nitrogênio e tem 2 oxigênios. Qual o valor de x para equacionar isso aqui? X igual vai ser mais 3, tá bom? N2O5, carga do nitrogênio, eu não sei, é x. Do oxigênio, eu sei que é menos 2. O somatório tem que dar zero. 2 vezes x, 2x. 5 vezes menos 2, menos 10. Qual o valor de x aqui? X igual a mais 5. Tá ok? Aqui, o íon amônio. Até aqui eu fiz só moléculas neutras. O que eu tenho que lembrar? Que quando eu tenho um íon, o somatório das cargas é a carga do íon. Do nitrogênio, eu não sei, vou chamar de x. Do hidrogênio é mais 1. Eu sei que esse somatório aqui, ó, tem que dar mais 1. Por que mais 1? Porque é a carga do amônio. Tá ok? Então, x, 4 vezes mais 1 mais 4, igual a mais 1. Então, quanto vale x? Você vai calcular o x, vai dar quanto? Menos 3, né? Tá bem? E dessa outra espécie, o nitrato, nitrogênio é x, oxigênio é menos 2. Quando eu fizer o somatório, isso aqui tem que dar menos 1, porque é a carga do nitrato. Então, x, 3 vezes menos 2 dá menos 6, igual a menos 1. Então, quanto que vale o x? Você vai calcular, vai dar mais 5. Ok? Os outros dois últimos exemplos aqui, né? Outros exemplos. O ácido sulfúrico, o hidrogênio é mais 1, o enxofre é x, o oxigênio é menos 2. O somatório tem que dar zero, porque a molécula não tem carga. 2 vezes mais 1, mais 2.
enxofre tem 1 vezes X, mais X, oxigênio tem 4 vezes menos 2, dá menos 8. Qual o valor de X para acertar essa equação? Você vai calcular lá, você vai ver que deu mais 6. No SO4, X para o enxofre, menos 2 para o oxigênio, o somatório tem que ser menos 2. Então, X, 4 vezes menos 2 dá menos 8. Qual o valor de X para essa equação ser válida? X igual a mais 6. Então, olha só. Como o sulfato vem do ácido sulfúrico, o NOx do enxofre não varia, tá bom? Outros 2 exemplos de agentes oxidantes aqui. O do cromo é X, eu não sei, do oxigênio é menos 2. O somatório tem que dar menos 2 aqui, tá bem? Porque é a carga do bicromato. 2x, 7 vezes menos 2 dá menos 14. Qual o valor de X para satisfazer essa equação? Você vai ver que dá mais 6. Para esse outro, manganês é X, oxigênio é menos 2, o somatório tem que ser menos 1. Tem um manganês só, X, tem 4 oxigênios menos 2 dá menos 8. X menos 8 igual a menos 1, portanto, X vale quanto? Mais 7. É como se o manganês estivesse perdendo 7 elétrons das últimas camadas deles, né? E o cromo aqui mais 6, beleza?